Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Se paz, vocês escolheram o melhor lugar para se estar nessa noite. Embora acredito que surgiram alguns convites, né? Glória a Deus por você estar na presença do Senhor, escolher estar aqui. Eu creio que tem grandes coisas da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos aprender bastante nessa noite. Acredito que da parte de Deus tem algo para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu queria compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração. Sabe, por um momento de nossas vidas, às vezes nós deixamos passar algumas coisas, né? Vamos vivendo a nossa rotina, vamos caminhando, e às vezes algumas coisas vão ficando para trás, e nós vamos deixar tudo isso bem alinhado aqui. Glória a Deus. Sabe, tem uma visão para esse tempo agora, para os jovens dessa igreja, para os jovens Verbo da Vida, vamos dizer assim, para os jovens do nosso ministério. E eu acredito que isso vai trazer grande crescimento para nós, isso vai trazer um grande rompimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Aleluia, Pai. Sabe, irmãos, existe algo da parte de Deus para nossas vidas que nós não podemos deixar isso passar, que é ter uma vida santa diante dele. Sabe, embora, né, o mundo lá viva de um jeito, nós temos que caminhar de uma forma totalmente diferente do que o mundo está dizendo. E isso vai exigir de nós muitos sacrifícios, dizer bastante não, recusar bastante propostas. E para a gente poder ter isso, a gente tem que procurar se santificar. Sabe, às vezes tem convites que vão surgir para você que vão parecer ser muito bons. Na verdade, podem ser até mais legais, às vezes, do que você vir aqui e falar, nossa, vou ficar ouvindo o Luiz falando. Mas sabe, tem algo da parte de Deus para a sua vida. Quando você entende que quando você se santifica ao Senhor e entende que há uma graça sobre a sua vida, muito maior do que um convite, muito maior do que as propostas, às vezes, do que sair para algum lugar, você consegue crescer no reino de Deus. Amém? Aleluia. E hoje nós vamos tocar um pouco nesse assunto sobre santidade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Lá em 1 Pedro 1,15, você pode abrir aí. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Bíblia. Aleluia. Deus é bom. Realmente existe uma presença de Deus nesse lugar, irmãos. Nós podemos sentir isso, nós podemos reconhecer a presença dele aqui. Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Lá em Hebreus, você não precisa abrir, lá em Hebreus 12,14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, só pelos esses dois versículos já dá para a gente entender que santificação é algo muito sério, né? Porque senão não está escrito isso na Bíblia, né? Acredito que o autor de Hebreus, quando escreveu isso, foi debaixo de muita unção, né? Então, irmãos, sem santificação, se você não tiver uma vida de santificação, você não verá, vou falar você não, né? Mas uma pessoa que tem uma vida sem santificação não verá o Senhor, irmãos. Isso é muito sério. Devemos tratar isso com grande responsabilidade. Amém? Abre lá em Efésios 1,4. Aleluia. Aleluia. Vocês estão rapidinho, hein? Acho que só a Flávia está um tradicional ali, vou falar assim. Glória a Deus. E vai dizer assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Sabe, irmãos, faz o quê? Uma semana? Umas 2 semanas, acredito eu. A gente teve uma reunião com a nossa supervisão dos jovens, né, com o nosso ministério. E o João Gabriel, vocês conhecem o João Gabriel? Aleluia. Então, tem que conhecer o João Gabriel, vocês, viu?
Aleluia. Ele disse algo muito interessante que chamou minha atenção. Acho que eu não cheguei a comentar isso com o Sumayara. Mas no meio da reunião, ele soltou uma palavra assim: sem santidade e arrependimento não há avivamento. E eu fiquei meditando sobre isso um tempo, durante aquela reunião. Acho que ele falou isso, acho que eu esqueci de tudo. Essa palavra veio bem forte para mim. Porque, sabe, hoje nós estamos perto também do Revival Day. Glória a Deus por isso. Em breve vamos estar lançando aí as datas. E sabe, o Revival é reavivamento, né? É esse o nome. E essa palavra, ela caiu num momento exato que a gente precisava. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Sabe, sem santidade e arrependimento não há avivamento. Sabe, não adianta, irmãos, nós tentarmos, não, eu vou orar aqui, eu vou jejuar, mas se a gente tiver uma vida totalmente diferente do que Deus nos coloca, a gente não vai conseguir atingir isso. A gente não vai conseguir atingir pessoas, a gente não vai conseguir mover o que Deus quer para nossas vidas, mover o que Deus quer para esse momento. Então, uma vida de santidade e arrependimento, ela é muito importante para nós. E aqui no versículo... Em Efésios, no versículo 4, ele diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Sabe, uma pessoa irrepreensível, eu não sei se você sabe, mas uma pessoa irrepreensível é aquela que a gente não consegue contestar, não consegue, caramba, você faz isso tudo errado, fala uma coisa, faz outra, não dá para apontar o dedo, porque ela é uma pessoa irrepreensível. E aqui em Efésios ele fala irrepreensíveis perante Ele. Então, além de nós temos que ter uma vida irrepreensível, uma vida onde as pessoas olhem para a gente e não conseguem apontar nenhum tipo de erro, nenhum tipo de tropeço. Nós temos que ser irrepreensíveis não somente às pessoas, mas perante Ele, perante ao Senhor. Ter uma vida alinhada com o Senhor, uma vida aprovada pelo Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Sabe, Deus, Ele nos convoca a uma vida santa. O Senhor, Ele precisa que nós temos uma vida santa perante Ele. Isso não é algo impossível, isso não é algo que nós olhamos e para ser santo é muito difícil, né? Não, irmãos, calma aí que a gente já vai chegar lá. Glória a Deus. Sabe, ao decorrer da caminhada, falando um pouco de mim mesmo, eu estive talvez na igreja, mas não tive uma vida totalmente irrepreensível. Não tive uma vida talvez totalmente santificada. E isso acontece às vezes pela familiaridade. Às vezes isso acontece por muitas distrações. Às vezes no decorrer da caminhada e a gente andando com Deus, existem propostas, irmãos, que podem brilhar mais do que um culto. E eu acabei, vamos dizer assim, me dispersando um pouco por um tempo, tendo uma vida por caminhos ruins, vamos dizer assim. Uma vida sem ser irrepreensível, né? Vamos dizer assim. As pessoas olhavam para mim e conseguiam talvez dizer algumas coisas, alguns tropeços. Sabe? E isso, de certa forma, irmãos, vai te prejudicar. De certa forma, isso vai te tirar da presença. Sabe? Existem extremos. Se uma pessoa começa a caminhar por esse lado, ela começa a receber convites e, não, eu não vou no culto hoje, não, eu não vou ler a palavra hoje, não, eu não vou orar. Sabe, esses caminhos, eles começam a te tirar da presença do Senhor sem você perceber. Sabe, são convites sutis, são, às vezes, informações que chegam para você, que lá no seu subconsciente, você deixa passar. Por quê? Porque talvez você não esteja tendo uma vida santificada a Ele. Você não esteja se santificando com Ele. Às vezes você não está tendo momentos com o Senhor, momentos de intimidade, momentos que você expõe algumas coisas, expõe a Deus, eu preciso de ajuda nisso, Deus, eu não consigo nisso. Sabe, reconheça isso, reconheça seus erros perante ao Senhor. Não é errado você confessar, não, amém. Ele sabe de tudo. Aleluia. Sabe, lá em 2 Crônicas 7:14, você pode abrir lá. Minha boca está secando.
Aleluia. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, existe um poder de Deus liberado para você. Aleluia. Um poder que te capacita, um poder que te habilita a viver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida sem pecar, uma vida santa. Aleluia. Aleluia. Existe o poder de Deus, irmãos, a partir do momento que você foi lá, fez a sua confissão. Poder, graça chegou até você. Sabe, você não precisa mais ficar vivendo com os velhos costumes. Você não precisa mais aceitar algumas coisas, irmãos. O seu posicionamento, ele é essencial também. Sabe, você se posicionar diante das situações, você dizer não. Você falar, não, Deus, eu não vou fazer isso. Porque eu sei, eu reconheço a sua presença. Eu sei que isso não é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Às vezes nós ouvimos tantas palavras bonitas, sabe? Às vezes nós lemos aqui, nossa, então, para sermos santos e irrepreensíveis perante nele, e nossa, que maravilhoso viver isso, né? Como isso é muito bom. Mas, talvez a gente ache que isso não é para a gente. Às vezes a gente olha para essas coisas e entende que, não, Deus, mas isso talvez é muito bom para ser verdade, né? Às vezes a gente escuta muitas coisas aqui da nossa igreja, recebe muitas ministrações, muitas palavras, e às vezes a gente deixa passar isso. Não entende que isso é para nós. Não, Deus, acho que eu não consigo largar isso. Eu acho que eu não consigo deixar essas coisas. Aleluia. Mas isso é para você. Isso é para você, isso é para mim, é para nós, irmãos. Aleluia, isso é para nós. Sabe, lá em 2 Coríntios 5, 21, vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O preço já foi pago, irmãos. Sabe, você só precisa tomar posse disso, isso já foi disponibilizado para você. Sabe, o perdão de Deus, ele está disponível. Existe um advogado, você tem um advogado assentado à destra de Deus, que é humilde, é justo, é misericordioso. Aleluia, aleluia, irmãos. Sabe, quando eu estava estudando isso, estava meditando sobre isso, irmãos, eu nem sei explicar, mas que presença maravilhosa, irmãos. Sabe, só de meditar isso nessa manhã, meditando nessa palavra, irmãos, sabe, você reconhecer o amor do Senhor com você. Sabe, um dia talvez nós não merecíamos isso, irmãos. Nós não merecíamos nada disso, mas Ele foi misericordioso com nós. Isso foi disponibilizado para a gente, sabe, para a gente poder ter uma vida santa, uma vida aprovada por Deus. Sabe, nós não precisamos de aprovação de ninguém nesse mundo. Nós não precisamos da aprovação dos nossos amigos. Não precisamos da aprovação dos nossos parentes. Não precisamos da aprovação talvez dos nossos chefes. Não, irmãos, nós precisamos da aprovação do Senhor. Precisamos ser aprovados nele, aprovados por Ele, irmãos. As nossas atitudes, aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai da minha boca, deve ser santo, deve ser agradável, deve subir como um aroma suave ao Senhor. A sua vida deve exalar a adoração, a sua vida deve exalar a presença do Senhor. Sabe, você não precisa viver uma vida contaminada, uma vida presa, uma vida cheia de amarras. Aleluia. Sabe, o diabo não quer que nós desenvolvemos. O diabo não quer que a gente desenvolva um projeto no Senhor, que a gente cresça, que avance projetos, sabe, irmãos, porque ele sabe que isso não vai ser bom para ele. Ele sabe que quando a gente começar, sabe, a Bíblia diz que nós somos, os jovens carregam a força, irmãos.
Você é a força da sua igreja. É você quem vai falar, não, é a gente que vai fazer uma vigília. É a gente que vai pegar e vai chamar os mais maduros para fazer uma cruzada, para poder caminhar aí na rua, sabe? E às vezes nós olhamos e cadê os jovens? Cadê os jovens iniciando grandes projetos? Cadê os jovens promovendo encontros em casas, encontros em faculdades, promovendo, sabe, irmãos, estratégias do alto? Existem estratégias de Deus para a sua vida. Sabe, não esqueça, irmãos, daquilo que foi dado para você. Não se esqueça do para que você foi chamado. Não se disperse, não deixe o diabo roubar palavras que foram depositadas na sua vida, palavras que foram ministradas a você ao longo da sua trajetória como cristão. Existem palavras, irmãos, a se cumprirem, existem profecias, propósitos dentro de cada um de vocês, que em nome de Jesus vão se cumprir, e não vai ser nenhum tipo de informação que vai poder te desviar da palavra de Deus, não vai ser nenhum tipo de amarras, não vai ser nenhum pecado que vai roubar você da presença. Aleluia, os jovens dessa igreja estão totalmente selados com o Senhor, protegidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, por esses jovens, Pai, jovens de Praia Grande, Pai, sendo totalmente guiados pelo Seu Espírito, guiados pela Sua presença, Pai, que em nome de Jesus, eles não venham a ser roubados, Pai, por informações do mundo, que eles não venham a ser, Pai, ministrados pelo mundo, Pai, que a Sua palavra venha estar impregnada dentro deles, em nome de Jesus, que eles venham a viver uma vida santa, uma vida, Pai, de glória em glória, que eles venham a brilhar como a luz da aurora, Pai, em nome de Jesus, Pai, impactando Praia Grande sendo impactada, Pai, pelo poder do Senhor na vida dos jovens, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum tipo de informação, Pai, que diz ao contrário, nenhum tipo de informação que tenta parar, Pai, que tentem parar projetos, que tentem parar vidas, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Recebemos aquilo que é do Senhor, Pai, nós recebemos aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Reconhecemos aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Eu chamo, Pai, a existência, palavras que foram ministradas ao coração desses jovens. Eu chamo a existência, Pai, profecias. Eu chamo propósitos. Eu chamo uma caminhada santa, Pai, com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Te damos graças, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Rebra mamashi cantaramas. Aleluia, Senhor. Aleluia. Há uma graça disponível, irmãos. Há uma graça disponível. É ela quem vai te capacitar para ter uma vida santa. É ela quem vai te dar forças para caminhar santificado. Aleluia. Não vai ser nenhuma bebida, não vai ser drogas, não vai ser influências ruins que vão roubar a sua vida santa perante ao Senhor. Aleluia, você tem um ajudador, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te ajuda e te capacita. Há uma graça, irmãos, que ela não foi só disponibilizada quando você se converteu. Essa graça, ela não veio para você, não. Eu recebi por meio da graça, o Senhor, o Espírito Santo, aleluia, amém. Não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais do Senhor. A graça, ela é muito mais, irmãos. Aleluia. Aleluia. É a graça que nos dá uma condição para uma vida santa. Sem ela, irmãos, não seria possível a gente ter uma vida santa perante ao Senhor. Sem a graça de Deus, isso não seria possível. Aleluia, aleluia. Sabe, sem santidade,
O fogo sem santidade é só barulho. Sabe, não, como eu disse agora há pouco, se a gente, não, vamos promover isso, vamos promover aquilo, sabe, sem santidade, irmãos, isso será só barulho. Isso não terá um impacto, talvez, nós podemos encher essa igreja aqui, chamar muitos jovens, mas se nós não tivermos uma vida santa, irmãos, isso vai ser só barulho, isso vai ser só uma visão bonita, vai ser só uma foto bonita no Instagram, da igreja cheia. Aleluia! Sabe, nós não queremos só ver a nossa... Amém, glória a Deus, isso é muito bom. Que venham jovens em nome de Jesus, para serem impactados pela palavra. Sabe, nós não queremos somente trazer as pessoas, nós queremos proporcionar encontros com Deus, com elas. Proporcionar um mover com o Espírito Santo. Sabe, muito mais, existe muito mais do que as pessoas virem para a igreja e escutar a palavra e ir embora para casa. Aleluia. Aleluia. Lá em 2 Pedro 1:2 vai dizer assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aí lá em outra versão vai dizer assim, na nova tradução, linguagem de hoje, né? Aleluia. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais. Que aumentem cada vez mais. Aleluia. Por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Sabe, irmãos, galera, né? Falar assim, estou me ensinando para a igreja, né? Fala, galera. Aleluia. Sabe, se a gente não tiver conhecimento, vamos dizer assim, ó, a graça e a paz vão ser multiplicadas por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus. Sabe, isso nos ensina a ter uma vida com Ele. Então, aqui a gente consegue ver que se a gente tiver uma vida com Deus, se a gente conhecer ao Senhor, e como que nós conhecemos ao Senhor? Pela palavra, estando em comunhão com Ele. E irmãos, ó, é costume falar irmãos. E sabe quando você agarra essa palavra, irmãos, quando você tem o conhecimento do que Deus é e do que Jesus fez por você, graça e paz são multiplicadas. Graça e paz são multiplicadas. A graça que te auxilia, é a graça que vai te fazer viver uma vida santa. Ela é multiplicada, irmãos, a partir do momento que você tem comunhão com Ele. A partir do momento que você estiver ministrando a palavra, olhando a palavra, lendo, tendo comunhão, irmãos. Graça e paz vão ser multiplicadas. Aleluia. 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 Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Sabe o que é graça? Tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. É tudo que nós precisamos, irmãos. A graça é tudo que nós precisamos. Aleluia, aleluia, irmãos. Aleluia. Ela é tudo que nós precisamos para poder ter uma vida santa e aprovada perante ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E como nós podemos fazer isso? No decorrer do versículo. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. É a graça, irmãos, que vai te auxiliar a fugir do desejo da sua carne. Sabe, Luiz, mas nossa, meu Deus do céu, eu tropecei de novo. Nossa, eu tentei, mas eu não consegui. Sabe, não é pela sua força. Não é com a sua própria força. É pela graça. Aleluia. Aleluia. Sabe,
como eu disse aqui, às vezes a gente acha que a graça ela só foi dada a nós quando a gente foi salvo, né? Entendemos que às vezes aquilo só foi dado para a gente naquele momento, mas existe muito mais para a gente provar, irmãos, da graça do Senhor. A graça do Senhor ela é tudo que nós precisamos. Aleluia. A graça, eu escrevi aqui, a graça é a resposta para as demandas da nossa vida cristã. Seja para a habilidade com um propósito, ou graça e favor para manter santo em um momento de tentação. Então aqui você pode ver que ela não é só no momento que você aceitar o Senhor. Ela não é só no momento que você recebe a Cristo. É muito mais, irmãos. É muito mais. Sabe, eu quero que você realmente saia daqui entendendo que a graça do Senhor é com você. Que não vai ser na sua própria força. Sabe, existem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos realmente se dobrar ao Senhor e falar: Deus, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Sabe, essa situação aqui, eu preciso do Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Em Colossenses 1:13, vai dizer assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Existem muitos tesouros, irmãos, disponíveis para você. Mas você precisa pegar essas coisas. Sabe como existem projetos, irmãos, específicos para cada um, mas você precisa pegar eles. Sabe, não adianta uma palavra ser ministrada para você e Deus pode até te revelar coisas, te mostrar coisas, mas você não pegar aquilo. Sabe, pegue a palavra do Senhor, irmãos. Pegue aquilo que Deus está colocando para você. Agarre isso com força, irmão. Medite nas profecias que são liberadas para a sua vida, nas palavras que são liberadas para você. Aleluia. Sabe, essas roupas velhas, essas roupas rasgadas do antigo homem não te cabem mais. Eis que tudo se fez novo. Ele te resgatou do poder das trevas. Sabe, quando você estava lá caminhando para a morte, quando você talvez se encontrava: nossa Deus, existe um vazio aqui dentro de mim. Falando para as pessoas: existe um vazio, eu não sei o que é. E às vezes a gente tenta preencher com outras coisas, com amizades, com uns rolês diferentes, com bebidas, com drogas. Essas pessoas, irmãos, que estão, sabe, a maioria das pessoas que hoje se encontram em uma situação difícil, e uma pessoa que se encontra, por exemplo, numa situação com drogas, a maioria delas diziam: mas eu não aguentei essa situação, eu senti um vazio dentro de mim, eu não conseguia mais viver desse jeito, com essa pressão, com esse sentimento ruim. Ei, mas eu vim te falar aqui hoje, essas roupas não te cabem mais. Ele te resgatou. Ele te resgatou. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Filipenses 3:12. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 3:12 vai dizer assim. Está na versão NVT, ok? Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Sabe, então, às vezes não, é possível então viver uma vida santa. É possível sim você viver uma vida santa perante ao Senhor, irmãos, sem errar. Sabe, às vezes nós estamos acostumados com um tempo
Na igreja, não, eu sei bastante agora sou um cara inteligente, fazendo rema, glória. Fiz escolas de ministro, fiz escola de missões, tá tudo certo. Mas às vezes a gente se acostuma com um simples, não, eu sei o que Deus tem para minha vida, eu sei que Ele me perdoa, que Ele me ama, Ele é misericordioso, e às vezes a gente se acostuma a caminhar caindo, não, toda vez, se eu errar eu peço perdão para Deus, está tudo certo, sabe, mas para que viver uma vida assim, para que viver uma vida de altos e baixos, sabe, hoje eu estou tudo bem, amanhã eu peco, me sinto mal o dia inteiro, sabe, para que viver uma vida assim? Nós podemos ter uma vida de glória em glória, uma vida de glória em glória, se a nossa vida pode brilhar como a luz da aurora, irmãos. Depois eu ponho a imagem aí da luz da aurora, para vocês entenderem. Aleluia. Sabe, nós podemos alcançar. Então, nossa, Luiz, então quer dizer que eu posso ter uma vida santa, então uma vida sem errar e ser perfeito? Aí entra esse versículo. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Isso é Pedro falando, ou Paulo falando. Mas prossigo a fim de conquistar a perfeição, para a qual o Cristo me conquistou. Sabe, só existe um perfeito nessa terra. E Ele conquistou a humanidade, está conquistando através de nossas vidas. É possível, irmãos, você viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor. E se acontecer, você é perdoado. Se acontecer, você é perdoado. Ele é justo e misericordioso. Mas nós não podemos se acostumar com essas situações. Não podemos entender que quando nós erramos, está tudo bem. É só pedir perdão para Deus, está tudo certo, eu vou ser perdoado e agora está tudo certo também. Sabe, sim, isso, ok, Deus perdoa você. Mas não aceite viver uma vida assim. Não se aceite cair nos mesmos erros. Viver pedindo perdão ao Senhor. Viver uma vida de tropeço, enrustida. Sabe, às vezes nos acobertamos pela palavra, vivendo uma vida enrustida de pecado. Não, porque o Senhor me perdoa, mas vive pecando todo dia tem um tropeço diferente, todo dia fala um palavrão, todo dia vê alguma coisa errada na internet, todo dia clica em alguma coisa que não é santa. E não, eu vou pedir perdão para tudo. Não, eu vou clicar aqui, eu vou entrar aqui rapidinho e daqui a pouco eu peço perdão para Deus. Ei, isso não é aprovado. Isso não vai ser aprovado. Sabe, vigie nas suas atitudes. Preste atenção na sua boca. Se santifique, irmãos. Se encha da palavra. A boca fala do que o coração está cheio, então se encha da palavra. Não pense que você não preciso ler, eu não preciso vir para a igreja, eu não preciso fazer nada. Sabe, você vai cair. Se você continuar assim, você vai cair, irmãos. Entenda que uma vida santa ela é essencial para você poder caminhar e ter uma vida reta perante ao Senhor, aprovada perante ao Senhor. Sabe, o diabo ele quer te distanciar dessa palavra. Aleluia, ele sabe do que Deus tem para a sua vida. Ele sabe daquilo que tem como promessa para você ser cumprido. Sabe, cada um aqui de nós tem um propósito também. Você entende isso? O diabo não quer que você conquiste isso. E sabe, são pequenos tropeços que vão te tirando da presença do Senhor. Porque hoje eu erro, amanhã eu erro de novo, amanhã eu estou envergonhado. Estou envergonhado de estar na presença de Deus, como no Éden. Aleluia, nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que nos encher da palavra mesmo. Temos que meditar, irmãos. Sabe, pare um pouquinho do seu dia. Só para esvaziar sua mente das coisas do mundo. Sabe, até eu tenho que me policiar. Sabe, às vezes você está lá fazendo nada e do nada você vai ver, você já está lá scrollando o feed. É automático, isso aqui é demoníaco. Isso te puxa mesmo. Existe uma programação aqui que ela é feita para entender o que você gosta e é óbvio que o que você gosta você vai assistir. Então toma cuidado com isso. Eles fazem isso para ganhar dinheiro, mas eles também roubam o seu tempo.
O tempo que talvez você poderia estar lendo alguma coisa. O tempo talvez que você poderia estar tendo um momento com Deus ali. Está sendo roubado por causa disso aqui. Eu vi uma pesquisa uma vez que... Acho que o Sumayara disse para mim. Não foi eu que vi, não. Que hoje o celular... Alguns psicólogos, né? Foi isso? Rapaz, acho que nem ela vai lembrar. Hã? Eu preciso falar para ela saber. Que o celular, na mente das pessoas hoje, está virando como se fosse uma parte do corpo, era isso? Os psicólogos que falaram? Então imagine, irmãos, um negócio... Nossa, na sua mente isso aqui faz parte de você. Como isso é perigoso, né? Algo que antigamente era usado para poder fazer ligações, para poder remir o seu tempo. Mandar uma carta lá, demorava uma semana para chegar. Hoje você liga na chamada de vídeo. Algo que foi feito para remir o seu tempo, está roubando o seu tempo. Está roubando o seu tempo com Deus sem você perceber. Porque a média do IBGE, uma pesquisa, vocês podem pesquisar depois, é que cada pessoa passa em média 4 horas no celular por dia. Faz isso todos os dias, em um ano. Quantas horas dão? Fala aí, Lucas, você é bom de matemática. Peguei desprevenido aí. Sabe quantas horas dão, irmãos, no celular? 4, vamos fazer assim, vou fazer mais fácil. 300 vezes 4, certo? Só para ficar mais fácil. Quanto que dá? Faz aí na calculadora para a gente saber. Aleluia. Sabe, irmãos, 4 horas por dia às vezes parece muito pouco, mas em um ano é muita coisa. Olha lá, 1460 horas. 1460 horas do seu ano roubada. E às vezes nós não damos nem 10 minutos para o Senhor, nem 10 minutos por dia. Mas todo dia a gente tem que pegar nesse bendito. Aleluia. Aleluia, irmãos. Essa palavra é para te trazer salvação. Aleluia. Tem uma palavra, John Wesley dizia, um grande avivalista, se você não conhece, pesquise um pouco mais, escute um pouco mais. Ele dizia assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Aleluia, irmãos. Sabe, hoje eu venho só te falar, santifique. Se santifique, irmãos. Sabe, há coisas muito melhores do que ter a sua vida roubada pelo pecado. Existe algo muito melhor do Senhor do que ter a sua vida comprometida, do que ter a sua hora roubada pelas coisas do mundo, pelas coisas ruins. Existe muito mais, irmãos. Existem muito mais. Sabe, a sua vida vai salvar outras pessoas. A sua vida que vai trazer jovens para esse lugar. Não fica esperando, não, os irmãos lá do evangelismo que vai. Eu vou ficar de boa, eu não vou chamar ninguém, não vou fazer nada. Já tem um departamento para isso. Não fica esperando isso não. Começa com você, começa comigo. É a gente que vai fazer a diferença. Sabe, as pessoas têm que olhar para a gente e falar, aquela pessoa ali é irrepreensível. As pessoas têm que olhar para a gente e ver, não, Paz, não tem o que falar para ele. Sabe, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. As pessoas chegarem, estão falando sobre determinado assunto, chegarem e... Não mostra para ele não, que ele não vê essas coisas não. Ele é cristão, ele não fala dessas coisas não. E que bom, irmãos. Isso é motivo de glória para o Senhor, porque você não está seguindo o curso do mundo. Aleluia, isso faz a diferença, irmãos. Se isso está chegando até você, é porque você está fazendo certinho. Aleluia. Seja desaprovado lá fora e seja aprovado por Deus. Você não precisa da aprovação do mundo. Aleluia, aleluia. Sabe, eu escrevi aqui, o Senhor jamais nos exigiria algo impossível de ser cumprido. Ele nos chamou para andar em santidade, porque existe graça para isso. Jamais Deus colocaria algo para nós, irmãos, que nós não poderíamos fazer, algo que não fosse do nosso tamanho, vamos dizer assim. Não, isso é impossível, então deixa quieto aí. Mas para Deus nada é impossível. Aleluia. E lá em Romanos 5,17,
Estou finalizando. Vai dizer assim, irmãos: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Isso é Romanos 5,17, na versão NVT. Oh, glória. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que o receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, lá no Éden aconteceu um erro que comprometeu a humanidade, mas veio Jesus e nos salvou. Veio Jesus e nos tirou do império das trevas, irmãos. Aleluia, aleluia. Sabe, isso é motivo de celebração. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Eu fico muito empolgado ouvindo essas coisas. Esse versículo aqui, então, meu Deus do céu. Rapaz, está escrito isso na Bíblia mesmo, né? Glória a Deus, irmãos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a dádiva da justiça. E todos os que receberam reinarão em vida por meio de um único homem, irmãos. Aleluia. Você nasceu para vencer, você nasceu para reinar em vida. O pecado não vai roubar isso de você. Aleluia. Pode se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, nós já estamos encerrando aqui. Queria encerrar essa ministração aqui orando com vocês. Sabe, foi algo de Deus mesmo para esse momento. Nós estamos, logo mais, vou divulgar para vocês data do nosso revival. Sabe, eu espero de vocês uma empolgação mesmo. Uma empolgação, um fervor. Se santifique. Se preciso, se arrependa de algumas coisas. Sabe, eu creio que vai ser algo sobrenatural, né? Vai acontecer algo sobrenatural neste lugar. Eu tenho expectativas em Deus, irmãos, que Ele vai fazer algo sobrenatural. E eu não estou falando de todo mundo cair, não, e fazer assim, e cair de um lado e fazer assim, cair de outro. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do impacto da palavra na vida das pessoas. Das pessoas saírem daqui fervorosas, das pessoas entenderem que elas têm um chamado, que elas foram criadas com um propósito, foram criadas para cumprir algo nessa terra, saindo daqui com uma identidade informada, uma identidade no Senhor, sabendo que o mundo, ideologias, que informações ruins, crises não vão te pegar, que as crises não vão pegar elas, porque existe uma graça muito maior, existe algo muito maior sobre nossas vidas. Pai, nós te damos graças, Senhor,